coisa ministerial, né? Eu já tenho quase 20 anos como pastor, servindo as igrejas do nossa convenção batista. Sou muito ligado à nossa convenção, porque eu faço parte da nossa diretoria, eu sou relator do Conselho Fiscal da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo e da Convenção Batista Brasileira e também da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Quando você faz um trabalho um pouquinho mais sério, daí os caras não largam você de jeito nenhum, né? E Deus tem me abençoado. Eu falo que eu sou um servo do Senhor. Não é título, não é posição social, mas ser um servo. Servir, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos estar com as nossas vidas à disposição do nosso Mestre. Amém? Amém. Eu quero nessa noite trabalhar um pouquinho com vocês. Eu quero que vocês já abrem as suas Bíblias. No livro de Sofonias, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 7 ao 13. E é nesse texto que nós vamos meditar nessa noite. Mas antes de meditar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para enfrentar a dengue? Vocês estão preparados para enfrentar uma pandemia, se assim vir a ser cometido no nosso país? Vocês estão preparados para enfrentar as dificuldades na qual chega até nós? A dificuldade de doença, a dificuldade financeira, a dificuldade de uma desunião familiar. Vocês estão preparados? Se nós não estamos preparados para enfrentar esses tipos, dirá preparados para o dia do Senhor. E o tema da mensagem dessa noite é essa: o dia do Senhor está próximo. E é importante estarmos preparados. Algo que ninguém está, algo que ninguém deseja é a morte. Mas o próprio irmão ali no louvor, ele falou que nós precisamos estar preparados. Alguém tem a certeza absoluta que amanhã, ou alguns minutos, ou daqui a algumas horas, estaremos vivos? Então, é nesse texto que eu quero meditar com vocês. Livro de Sofonias, capítulo 1, dos versos de 7 a 13. Se você já está com a sua Bíblia aberta, eu tenho o costume de fazer a leitura com todo mundo em pé, aqueles que puderem, em reverência ao nosso Deus, para fazer. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Se você não está com a Bíblia aí, você pode ouvir. Eu vou ler na minha versão, que é a nova versão atualizada, Almeida atualizada. E o texto é esse, de Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 1, dos versos 7 ao 13, que diz assim: cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está próximo, ou está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que vestem como estrangeiro. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano a casa do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito, desde o portão dos peixes, e o uivo desde a parte da nova cidade, e grande lamento desde as colinas. Lamente, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam
prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho. E diz no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados, e as suas casas serão destruídas. E eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Nesse momento colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, e pedimos que o teu Espírito Santo, que está presente, que está no meio de nós, possa falar aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós oramos já agradecidos, oramos no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus filhos, pode se assentar. O livro de Sofonias é um dos profetas menores, conhecido como profetas menores. Nós temos os profetas maiores e como também nós temos os profetas menores do Antigo Testamento. E nesse capítulo 1, serve como uma introdução ao tema principal do que o livro traz para nós, que é o dia do Senhor. Nessa mensagem, nesse texto que nós estamos trabalhando, o profeta Sofonias, ele descreve a destruição que virá sobre a cidade de Judá e também a cidade de Jerusalém, dividindo a sua idolatria e a sua injustiça. Interessante que nós vivemos isso na nossa vida. Quantas pessoas estão apegadas a algumas coisas que idolatram aquelas coisas? Meu pai não é mais vivo, né? Ele faleceu já há alguns anos. E meu pai tinha uma Brasília amarela. O velho tinha condições de ter um carro melhor, mas ele amava aquela Brasília amarela. Ele tirava, passava a flanelinha, tirava o pó, enfiava na garagem e guardava o carro. Se tivesse chovendo, aquela Brasília não saía. Entendeu? E se tivesse muito sol, vai queimar a pintura da Brasília amarela. E um dia meu velho foi comprar carne no açougue e colocou aquele sistema sofisticado de segurança naquele carro, virou as costas, fechou, trancou, virou as costas, entrou dentro do açougue, pegou lá aquilo que ele foi comprar de carne, pagou. Quando voltou, ficou olhando para um lugar lá, para um lado, para o outro, e cadê a Brasília amarela? Tinha roubado a Brasília amarela. E aí ele me liga e fala assim: roubaram a minha Brasília amarela. Eu falei assim: filho, coloca a polícia na rua para pegar esses caras, trazer minha Brasília amarela. E aí, filho, acho, é procurar uma colher no barriga. Ficou doente, deu dor de barriga, deu febre, parecia criança. Falei: pai, você tem dinheiro para comprar outro carro? Não, mas era minha Brasília amarela, você não entende. Idolatrava aquela Brasília amarela. Interessante que a minha mãe, né, mulher de oração, é complicado. Minha mãe sempre: Orlando, me leva na igreja porque tá chovendo, não sei o que lá. Não vou tirar. E não ia. E minha mãe falava assim: Deus vai tirar esse carro de você. E a profecia aconteceu. E tirou do carro. Aí ele aprendeu a lição, né? O outro carro daí não teve tanta idolatria. Mas a gente são muitos idólatras. Nós somos idólatras. Temos roupas que nos cabem mais, nós não queremos desfazer. Temos tanta coisa. Nós temos aquela gaveta de bagunça que guarda tantas coisas. Homem gosta de ferramenta, não sei você, mas eu tenho tanta ferramenta que daí, um dia eu vou usar essa ferramenta. Então deixa lá, não joga nada. Então são coisas que nós
acumulamos na nossa vida que não é necessário. A idolatria está presente no meio de nós em tantas outras coisas. Tem gente que toda sexta-feira tem que comer pizza, ou então no sábado. Se não comer pizza, não é sábado, não é sexta-feira. Então a idolatria vem anos e anos para cima de nós. Judá e Jerusalém eram do mesmo jeito. A idolatria era presente. Havia muita injustiça, maldade. Pensa num povo que tinha maldade no coração. E nós estamos carregando isso, porque a maldade também está presente no meio de nós. E ele descreve, o profeta Sofonias descreve a destruição que virá pela terra, incluindo o juízo sobre os líderes religiosos e os políticos, bem como também o povo em geral. Então, ele adverte que o Senhor buscará os pecadores e castigará toda a sua desobediência. O que quer dizer? O profeta estava decretando: olha, se arrependa, olha, se arrependa, olha, se arrependa, porque o dia do Senhor está próximo. E eu fico imaginando esse profeta falando para essas cidades. Eu fico imaginando o profeta anunciando na cidade. E nós vamos ver que esse profeta, essa cidade, algumas cidades, não é nova na literatura do texto. Se você chegar no capítulo 2, você vai ver lá que tem uma cidade também que era Nínive, que também é decretada da destruição. Só que se nós voltarmos um pouquinho para trás, alguns livros atrás, nós vamos chegar no livro de Jonas. E o que Deus falou para Jonas? Tudo bem que ele tentou fugir, e aí foi parar numa barriga de um peixe, e foi jogado lá em Nínive, e aí era 3 dias para percorrer toda a cidade. E Jonas começa a percorrer, falando que Deus ia destruir aquela cidade. Há muito tempo atrás, Deus teve misericórdia e não destruiu aquela cidade. O rei e toda aquela comunidade ouviu a voz do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e Deus ainda não destruiu. Só que passou alguns anos. O que aconteceu? A maldade, a injustiça, o pecado cometeu os corações dos homens daquela cidade. Homens que eu falo, homens e mulheres. E aí agora, bom tempo depois, o profeta Sofonias começa a anunciar: arrependa-se, porque o dia do Senhor está chegando. O profeta Sofonias começa identificando como Sofonias, filho de Cus, descendente de Gedalias. Mas se você ver lá no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver lá, vou ler para vocês. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, e filho de Amon, rei de Judá. Não era um cara qualquer. Nós podemos ver que a descendência de Sofonias vem de sacerdotes bem renomeados, como o de Ezequias. E Deus usa um homem chamado Sofonias para poder anunciar e levar e afirmar que a sua mensagem vem diretamente de Deus. Olha que loucura! Olha que loucura! Eu não sei se vocês já pegaram o trem. Eu já peguei muito trem na minha vida. E aí, um dia eu estava no trem, eu vi lá de madrugada um cara abre a Bíblia no meio do nada e começa a falar, começa a se arrependa-se, porque o dia do Senhor está próximo, e começa a pregar e fala assim: ninguém está ouvindo esse cara. Deus, o Senhor não está vendo que ninguém, a maioria está aqui, só está o corpo aqui, a mente está no sono. E o cara lá falando, pregando. E aí o Espírito Santo de Deus fala comigo: alguém está ouvindo. Se você está ouvindo, alguém está ouvindo. E eu fico imaginando agora o profeta Sofonias. Ele sai da sua localidade e começa a falar, a anunciar. E ele chega a 2 grandes cidades,
a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém, para aquelas duas principais cidades, para poder falar para essa nação, para as autoridades: olha, se arrependa-se, porque o dia do Senhor está vindo. E ele declara que o Senhor está prestes para destruir sobre a face da terra, incluindo homens, animais, pássaros dos céus, peixes do mar. O profeta enfatiza que o dia do Senhor está próximo e que será um dia de ira, um dia de angústia, um dia de destruição. Sofonias adverte que buscará os pecadores e os castigará por sua idolatria e injustiça. Ele menciona alguns líderes religiosos, políticos, bem como o povo em geral, e ele afirma que todos serão punidos por sua desobediência. Vou repetir: todos serão punidos pela sua desobediência. O profeta enfatiza que o dia do Senhor será de um dia de escuridão, de trevas, um dia de tristeza, um dia de desespero. Olha só, nós estamos no Velho Testamento. O profeta anuncia, aí dá o período término do Velho, Deus fica um bom tempo sem comunicar com o povo, e aí começa o Novo Testamento. Jesus chega como profeta anunciando a salvação através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E aí ele deixa alguns discípulos, que se tornou apóstolo, e o último apóstolo, o livro de Apocalipse, o apóstolo João, está lá, e Deus descreve como será a vinda do Messias para buscar a sua igreja. Alguns fatos que ele coloca lá é isso: destruição, angústia, ranger de dente, dor. Então nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus, ele, nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo que nós estamos lendo do 7 a 13, nesse texto o profeta Sofonias continua descrevendo o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém, que vamos refletir juntos nessa noite com essas palavras. Primeira coisa, olha o versículo 1, o versículo 7 a 8, onde ele fala o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar autoridades e os filhos do rei, e todos os que vestem como estrangeiro. O profeta Sofonias descreve o dia do Senhor como um dia da ira, de destruição. Ele fala sobre derramamento da ira. Nós conhecemos um Deus bondoso, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que abençoa, um Deus que deu a vida do seu próprio filho para morrer por nós. Só que nós vemos só um lado bom. Aí você fala assim: mas pastor, Deus é mau? Deus não é mau. O mal é a ausência do bem. Onde não tem bem, tem maldade. E aí Deus coloca as suas mãos e Ele vai destruir. E eu fico imaginando a ira de Deus. Eu não quero estar na pele. Espero que os irmãos também não. E Ele coloca consumindo todo o seu ao seu redor. Não vai ficar ninguém na face da terra. Não vai ficar ninguém. O dia do Senhor é uma realidade, queridos. É uma realidade que nós não podemos ignorar. Ele é justo, Ele é misericordioso, sim, mas também é um Deus de justiça. Devemos viver com temor e reverência diante dele, buscando a nossa santidade, buscando o nosso cada vez mais saciar a nossa sede, buscando nele a
a dependência. Você sabe o que é depender totalmente dele? Tem pessoas que dependem totalmente do oxigênio, como somos nós. Tira o oxigênio de nós, tira o ar, nós não conseguiríamos viver. Total dependência mesmo. A cada manhã nós podemos contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida, vivendo na dependência dele, porque é ele que te está te dando mais alguns minutos, mais algumas horas, mais alguns dias, mais alguns anos na nossa vida. Por isso o profeta, ele coloca, olha, se arrependa, porque o dia do Senhor está aí. É difícil? Não é difícil. Basta cada um se arrepender. E aí vem o segundo ponto, onde ele vai julgar os líderes, né? Olha os versículos 9 e 10. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem no pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte da nova cidade e grandes lamentos desde a colina. Irá sobre os líderes de Judá, os líderes de Jerusalém, os líderes de todas as nações. Ele fala sobre o castigo que virá sobre os reis, sobre os príncipes, sobre os sacerdotes. Todos serão julgados. Todos serão julgados. Eu não sei se vocês já participaram de um julgamento no fórum. O juiz ele tem uma total ação de poder julgar, condenar ou absolver. Eu falo que é o homem da capa preta, né? Quando você chega lá, ele está lá na frente dele, e ele bate o martelo, está condenado, está absolvido, está condenado, está absolvido. Pode ser qualquer um. O julgamento não vai ser somente para os pobres. O julgamento não vai ser somente para aqueles que têm condições, porque ali naquele momento o seu dinheiro não vai poder comprar nada. A sua vida intelectual, o seu pensamento não vai poder comprar. As suas mestrado, pós-doutorado, os seus certificados, os seus diplomas, não vai poder comprar. A sua riqueza de conhecimento não vai poder comprar nada. Porque o dia do Senhor, ele vai julgar qualquer um de nós. E ai daquele que Deus colocar as mãos. Ai daquele que Deus colocar as mãos. Por isso, nós precisamos entender que o julgamento também vai vir para cima dos líderes. Eu vou ser julgado por não pregar bem a palavra, por não pastorear as ovelhas da qual Deus colocou nas minhas mãos. Todo líder vai ser julgado. Líderes econômicos, líderes financeiros, líderes políticos, líderes como sacerdotes, todos vão ser julgados. Todos. O julgamento de Deus não é arbitrário, como muitas pessoas pensam. Ele é justo, ele é misericordioso, ele vai colocar na balança. E eu falo que vai ter 3 surpresas lá no céu. Primeira surpresa vai ser você estar lá. Segunda surpresa é pensar que você vai pensar que aquelas pessoas que era para estar lá não estão lá. Vai ser uma grande surpresa para você. Essa é a segunda. E a terceira é aquelas que você pensava que não ia estar lá, mas está. São 3 surpresas lá no céu. Primeira surpresa é você estar. Segunda é aquelas que você pensava que estaria e não está. E a terceira é aquela que nem passava pela sua cabeça e está lá. Daí você vai falar,
você está aqui. E aquelas que, nossa, mas o pastor lá pregava, falava e nisso, e cadê? Então a justiça de Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso, e Ele julga com base, sabe no quê? Na verdade. Na verdade. Na verdade e na justiça. Olha que interessante. Lá na mão dele não vai ter um código penal. Lá na mão dele não vai ter uma enciclopédia de livros jurídicos para ele vir procurar saber lá, entender. Lá ele só vai ter um livro. O livro da vida. Aonde tudo que eu e você fazemos está tudo registrado. Tudo registrado. Linha por linha. E é nisso que nós vamos ser julgados, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, nas nossas incompreensões. Nós pecamos, queridos. Eu falo que nós pecamos 24 horas. Nós estamos acostumados a vestir pantufa. Vocês conhecem jaca? Tem a jaca dura e a jaca mole. Eu sou lá do interior. Nós usamos 2 pantufas de jaca. Pisamos na bola 24 horas. Ah, pastor, eu não peco. Já está pecando. Porque santo somente é Deus. Nós pecamos 24 horas. Eu comecei a fazer uma lista de pecados. Eu aprendi com outro pastor, o pastor Silvio Irão. Ele começou, Marcelo, pecado todo mundo entende que só está ali naqueles 10 mandamentos. Mas comece a escrever os pecados. E eu comecei a escrever. Comecei lá. Aí, alguns de vocês trabalham, né? No escritório, numa empresa, e utiliza a energia da empresa para carregar o celular pessoal seu. Faz ou não faz isso? O que você está pegando da empresa? Energia. Você pagou pelaquela energia? Vocês estão furtando energia. É pecado. Você que dono não vai nem. Mas é um furto. Quem trabalha com internet muitas vezes está lá na rede social, no horário de trabalhar, onde você é pago para trabalhar, não para ficar na rede social. Você está deixando de produzir para a empresa. Pecado. E aí vai, tem muitos outros, querido. Tem muitos outros. Um que é muito costumeiro por parte de nós. Nós estamos tudo bem que lá no interior não tem. Na minha cidade não tem semáforo. Nossa. Em Clementina não tem semáforo. Entendeu? Então não tem gente parada no semáforo. Aqui você para. Aí vem um menino, uma menina, um homem, pedir um trocado. Nós falamos o quê? Que não temos. E que nós temos na carteira? Tem as moedinhas lá. Nós mentimos. Pecado. Então nós somos acostumeiros e o julgamento vai vir sobre nós, queridos. E é isso que eu quero deixar claro para vocês nessa noite, que eu e você nós vamos ser julgados perante a mão do Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. A mão de Deus não é leve. Não é leve. Por isso que o julgamento de Deus não é arbitrário. Ele é justo, Ele é misericordioso. Ele julga com base na verdade. E devemos nos arrepender e voltar para Ele, buscando a sua misericórdia e o seu perdão. Terceiro e último ponto, querido. O julgamento do povo. Olha os versículos 11 a 13. Lamente, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e diz no seu coração: ó Senhor, não faz bem e nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados, e as suas casas serão destruídas. E eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinhos.
O profeta Sofonias continua descrevendo o julgamento que virá sobre o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e ele fala sobre o castigo que virá sobre aqueles que adorem os ídolos, aqueles que afastem do Senhor, afastem do caminho do Senhor. Ele coloca diante de nós, diante da comunidade, diante de Deus, diante de todo o povo: olha, se arrependa, porque a mão do Senhor vai vir. Vai vir. O julgamento de Deus não é com base somente em detalhes, mas é de todo o pecado que o homem comete. De todo o pecado. De todo. E Ele vai julgar todas as pessoas, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Não é só os brasileiros, não é só o pessoal da PIB do Parque Novo Mundo, é de todos, todo o seu povo vai ser julgado diante do Senhor. Por isso que o profeta diz: arrependa-se, porque o dia do Senhor está próximo. Arrependa-se, porque o dia do Senhor está próximo. E muitas vezes, sabe o que nós falamos? Isso não vai dar nada. Depois eu peço perdão. Depois. E aí nós vamos ficando fracos na fé. Quando nós nos arrependemos, nós nos enchemos do poder que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus nos enche, o Espírito Santo de Deus nos fortalece, o Espírito Santo de Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos nos arrepender de tudo. E conclusão, queridos. Esse texto de Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 13, nos leva a refletir sobre a sinceridade do pecado. Pecado é pecado. E o julgamento é divino. O profeta Sofonias nos alerta sobre o dia do Senhor, o dia de ira, destruição que virá sobre todos aqueles que persistem na desobediência e na idolatria. Tem pessoas que persistem. Você acha difícil ganhar uma pessoa aqui ao redor? Você não sabe o que é interior. Sou apostólico romano e minha família vem disso. Eu sou da família que construiu aquela igreja católica e nunca vou colocar, ninguém vai sair da igreja. Não. É difícil ganhar uma pessoa. Nós somos muito idólatras. O povo é muito idólatra. E nós precisamos anunciar o dia da salvação. O profeta Sofonias nos alerta sobre o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da destruição, que vai vir sobre todos aqueles que persistem na desobediência e na idolatria. Nessa palavra, vimos que o dia do Senhor não é apenas um evento futuro, que muitas vezes leva a nós, vai demorar, mas uma realidade. O dia do Senhor está presente. Está presente. A ira de Deus já está sendo revelada contra todas as impiedades e injustiça do homem. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: portanto, é crucial que nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a misericórdia e o perdão de Deus. Arrependa-se quando nós temos ainda a chance. O profeta Sofonias nos lembra do julgamento de Deus, que não é arbitrário, mas é justo e é merecido. Todos nós merecemos o julgamento de Deus. Ele vai punir os líderes religiosos, políticos, bem como todo o povo geral, por sua desobediência e sua idolatria. Ninguém escapará do juízo divino, a menos que arrependa e busque a Deus de todo o seu coração. E por fim, o texto de
Sofonias, capítulo 1, versículo 7 a 13, nos desafia a viver uma vida santa e piedosa, em obediência na palavra de Deus. E devemos nos afastar do pecado e buscarmos a santidade para que possamos escapar do julgamento vindouro, da destruição, e desfrutar da salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar essas verdades nas nossas vidas, para a glória de Deus, para o nosso próprio bem, até que Ele venha buscar a tua igreja. Amém. Amém. Vamos orar, curva essa cabeça, feche os olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu profeta e tem usado muitas outras pessoas. A tua palavra é viva, Pai, ela é verdadeira, ela penetra mais profundo do nosso ser. Por isso, Senhor, nos capacita a viver essa vida de santidade. Sabemos, Senhor, que o dia do Senhor está próximo, que o dia do Senhor está ao nosso alcance, desde que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai. Às vezes pensamos nos pecados conscientes, mas esquecemos dos pecados inconscientes, aqueles que nós não temos a intenção de fazer, mas fazemos. Naturalmente, nós já fazemos o pecado. Por isso, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa de todo o pecado, de toda injustiça, Pai. Que nós possamos anunciar que o dia do Senhor está próximo, sim. E nós sabemos que Ele virá buscar a tua igreja, que Ele virá buscar para que nós possamos juntos com Ele reinar para todos sempre na vida eterna. Abençoe, Senhor, abençoe cada um dos teus filhos, cada um de nós, a viver essa santidade, a viver como se fosse o último dia de cada um de nós. Abençoa essa igreja, abençoa a sua liderança. Ó Deus, que essa igreja seja frutífera, que essa igreja possa viver os dias do Senhor, o dia que o Senhor tem para essa igreja. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, que a sua palavra tem sido anunciada. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos viver Cristo Jesus todos os dias. Oramos já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer.